todos. Meu nome é Vanilda. O tema do meu trabalho é educação inclusiva e superdotado. E minha orientadora é a professora Rita Petrinhas. O objetivo do meu trabalho é pesquisar a peculiaridade que caracteriza o superdotado, bem como a sua inclusão na escola regular. Pretendendo investigar quais são as características estratégicas de identificação do aluno superdotado e quais são as estratégias pedagógicas utilizadas pelos docentes em sala de aula para a inclusão do superdotado. Consideramos que esse trabalho possa contribuir na conscientização dos docentes e familiares da importância do trabalho com essas crianças para o desenvolvimento de suas habilidades. O primeiro capítulo vai falar um pouquinho no geral, da legislação e inclusão educacional. A política social e educacional deve ter o mesmo objetivo que é o da inclusão. Para isso, é necessário que haja uma reforma e uma reestruturação de toda a escola, para garantir o acesso e a participação de todas as crianças, evitando assim a exclusão. Vou falar um pouquinho da diferença de integração, que é usado, e da inclusão. O que é a integração? Ela prepara o aluno em ambiente separado para frequentar a sala de aula. E hoje seria, por exemplo, uma PAI, um outro tipo de instituição, a criança teria que ir lá se preparar, Então a criança que tinha que se adaptar à escola. A inclusão ela vai muito mais além. Ela implica em uma reforma radical de todas as escolas, como a estrutura física, o currículo, a avaliação, atividades de grupo em sala de aula, para todos se sentirem bem-vindos e sem distinção. O conceito de inclusão, depois de muito pesquisado, ele só foi consolidado a partir dos anos 90, deixando assim de ser um problema apenas da pessoa portadora de deficiências, de necessidades especiais, mas de toda a sociedade, como escolas, empresas, E ela traz inúmeros benefícios, uma vez que os alunos, com níveis diferentes de aprendizagem, a desenvolvem em ambientes integrados e não em ambientes separados. Assim, todos aprendem a conviver com as diferenças e as semelhanças. O professor também adquire novas habilidades, trabalha mais em equipe, ocorrendo assim uma interação entre eles, porque há uma necessidade de procurar, de se inteirar mais entre os colegas, para que ele possa fazer esse trabalho. Quanto às leis, a atenção com a educação especial, em nível nacional, só ocorreu de fato com a LDB 4024 de 1961, depois com a Constituição Federal de 1988 e finalmente com a LDB 4394 de 1996, que possui um artigo destinado a tal modalidade. O segundo capítulo, a gente fala superdotado e como caracterizar e atender esses alunos. Superdotado significa crianças e jovens que tenham elevada capacidade de desempenho em áreas tais como intelectual, criativa, artística, capacidade de liderança e que necessitam de serviços ou atividades para o completo desenvolvimento dessa capacidade. São pessoas que possuem inteligência acima da média em uma área ou em múltiplas áreas, que por apresentarem de várias maneiras são difíceis de ser identificados. O professor deve desconfiar de estudantes, perfeccionistas, contestadores, com vocabulário avançado e alunos até mesmo com mau comportamento. Por exemplo, a gente tem o Albert Einstein e o Isaac Newton, que no trabalho, eles são hoje considerados um dos 10, estão entre os 10 melhores cientistas do século XX. E, no entanto, o Einstein, ele fugia da aula de matemática, ele não gostava. O Isaac Newton foi expulso da escola e ele foi educado pela sua mãe. Ele mau comportamento ele tinha na época e, na verdade, ele era superdotado, para elaborar, ele foi a leis
teoria, né, da relatividade e o Newton da gravidade. Estratégias para a inclusão do superdotado e papel da escola. Superdotação, como ela é pouco conhecida pelos educadores, ela convive com muitos mitos e preconceitos. Assim, ideias como de seguir, né, algumas que eu vou citar, precisam ser abolidas para que a inclusão do superdotado seja realmente a conquista. E, segundo Rodrigues, o primeiro mito, eles não são gênios com capacidade em tudo. Só apresentam mais facilidade do que a maioria em determinadas áreas. Segundo, eles não precisam de professores. Pelo contrário, né? O fato deles terem raciocínio rápido não diminui o trabalho do professor, mas sim, eles precisam de mais estímulo para manter o interesse e desenvolver o seu talento. Senão eles podem até ser evadidos da escola. Algumas estratégias, né? A aceleração, que ela tem o objetivo de fazer com que o aluno cumpra seu programa escolar em menos tempo, né? Aí ele vai trabalhar, talvez, um teste de QI e os professores vão chegar à conclusão que ele possa acompanhar uma série à frente do que ele está. Enriquecimento consiste em promover experiências diversificadas de estimulação com o objetivo de alcançar um desempenho mais expressivo. E o grupo de habilidade, né? Esse já trabalha mais com grupos separados, então, o nome já diz, é um tipo de estratégias que separa o superdotado dos demais alunos, formando assim turmas especiais que recebem cursos diferentes dos alunos ditos normais. Estratégias pedagógicas que favorecem o atendimento do superdotado. Algumas iniciativas podem favorecer o melhor aprendizado e a adaptação dos alunos superdotados. Entre eles está a sala comum, né? O professor vai receber orientações técnico-pedagógicas e docentes especializados para desenvolver atividades para a motivação dos alunos. Sala de recurso é uma modalidade utilizada para desenvolver programas educacionais para os alunos superdotados. E o professor itinerante, que é aquele que vai manter um contato entre o professor da sala regular, da escola regular, a família, né, e um outro atendimento que esteja sendo utilizado. As considerações finais concluem que, infelizmente, os professores não estão preparados para trabalhar com esse tipo de inclusão. Mais uma vez detectado, ele é possível sim trabalhar com esses alunos e sendo assim muito gratificante para contribuir para seu desenvolvimento. Considera-se ainda que o tema desenvolvido possa contribuir para que os educadores se sensibilizem e interessem pelo mais pela educação inclusiva, melhorando assim a qualidade de vida dos portadores de necessidades educacionais. Termina ainda com um trecho da crônica da alma dos diferentes, né, do Arthur Dávila. Diferente é o que vê mais longe do que o consenso, o que sente antes mesmo dos demais começarem a perceber. Diferente é o que se emociona e com que todos em torno grite e gargalhem. Algumas referências, né, utilizadas. Eu agradeço a Deus primeiramente, né, pelo dom da vida, onde muitas vezes eu busquei perseverança para continuar a minha caminhada, a minha família, ao meu esposo Paulo, ao meu filho Eduardo, que não mediram esforços, né, para chegar até aqui. Inclusive, eu tenho que dividir com ele esse diploma, professora, porque ele, todos os dias ele tem que trazer na faculdade. Então, a metade é dele, né? As minhas amigas Maria Cristina e a Rita, né? Aos meus professores, em especial a professora Rita, a Bia, né, deve estudar